Olá, seja bem-vindo ao Ler nas Ilhas. Hoje o nosso entrevistado é Odair Varela, jornalista e escritor, mais conhecido por Day Varela. Com ele vamos ter a oportunidade de conversar não só sobre os seus livros infanto-juvenis, mas de uma forma geral sobre a literatura infanto-juvenil que tem sido feito em Cabo Verde. Odair Varela, que é natural de São Vicente, ele é, de momento, um dos principais promotores da literatura infanto-juvenil em Cabo Verde. A par disso, ele tem feito toda uma advocacia a favor da produção dos jovens, ele que é editor da revista digital Juventude, que tem divulgado muitos jovens cabo-verdianos no país. Day, obrigado por nos receber em sua casa. Muito obrigado também, eu é que agradeço esse convite para essa partilha. Day, vamos começar pelas tuas obras, não é? Os livros que já são 3 no mercado, mas com várias edições, e permite-me apanhar este, Fita Cor-de-Rosa, que é o primeiro livro, publicado em 2014, não é? Como é que a tua imaginação me coloca um gato janota, uma gata, não é? Neste caso, uma gata janota na ilha de Santa Luzia, a ansiar por um amor? Epa! Bem complicado. Esse livro vem nascer, ou nasce de um momento de insônia, digamos, bem após uma noite de trabalho e uma necessidade também de colocar nas letras um momento de inspiração que depois fui lapidando a história, trazendo outros aportes a toda a história, e fui procurar um ilustrador, o Rogério Rocha, que fez um trabalho magnífico tanto no traço como na imaginação, no imaginário, e nós o colocamos na nossa ilhota deserta. Exatamente, Santa Luzia. Sim, sim. Normalmente os contos infantis têm sempre subjacente uma moral. Qual é a mensagem implícita nesta história? É uma história que o convite é que o leitor retira a sua própria moral da história. Não tem essa definição como nos livros de Grimm, onde havia sempre uma moral bem definida, fácil de se identificar. Nesse caso, é uma obra estética, e dentro dessa obra pode-se encontrar também valores como a confiança, a esperança, o amor. Exato. E é para os jovens, crianças e jovens descobrirem esta linda história. É um livro que ganhou uma menção honrosa no concurso lusófono de Trofe, Contos Infantis de 2013, e pelo que sei, portanto, este livro vai ser transformado, vai ganhar uma nova dimensão, vai ser transformado num filme de animação 3D. Conta-nos tudo, não nos escondas nada. Não, sim. Essa menção honrosa no Trofa foi algo muito importante para o meu ego, num primeiro momento, para o meu ego, onde poderia dizer, eu tive um conto distinguido a nível internacional. O que eu queria mesmo no concurso era ter ganho o valor monetário que me ajudaria a publicar o livro. Não consegui naquele primeiro momento. Houve essa menção honrosa que serviu, como já te disse, nessa parte do ego, maioritariamente. Depois... É sempre um incentivo. Então. É um incentivo, é um reconhecimento também, é algo bom para mim como autor, e saber que a minha obra despertou um interesse de leitores já mais experientes em outras paragens, que me disse que essa obra não é algo tão regionalista. Exato, e tem a ver somente com a nossa realidade. Sim, tocou lá. E eu acredito muito no potencial dessa obra. Foi lançada em 2014, mas acredito que ainda tem espaço de progressão, de expansão. Nesse caso, no filme. E nós pegamos nessa ideia, eu e o realizador, o Mondi Anjo,
nós pegamos na ideia de transformar a história num filme animado. Então nós temos uma super produção para a realidade de Cabo Verde na área da animação 3D, que nós não temos filmes de animação 3D, nós estamos a preparar e criamos as personagens, criamos os cenários, e os cenários têm a ver também com os elementos físicos de Cabo Verde, a fauna, a flora, os sons, as cores, as texturas, são elementos de Cabo Verde que estão dentro dessa história, e também tem toda uma banda sonora de luxo. Então nós estamos a querer trazer algo bonito para a produção. Já que tocou neste aspecto, este também é um lado muito pouco conhecido ainda do Odair, que também compõe músicas, não é? Letras. Escrevo, não chega a compor ainda. É uma composição de qualquer forma, e já tem pessoas a cantar as suas letras. O jovem, já me esqueci o seu nome. Eu tenho o Edson Oliveira. Edson Oliveira, que já gravou uma letra tua. Sim, Portanto, a minha primeira música. E neste filme, todas as composições são escritas pelo Odair. Sim. Eu tenho essa sorte de me rodear de pessoas talentosas que oferecem os seus talentos, e nós vamos conjugando isso. Tenho, por exemplo, nessa trilha sonora do nosso filme 3D, tenho o Joel Almeida a cantar conosco, e na produção também musical. Tem o Romeu de Lourdes, tem a Ana Lisboa Santos, tem o Leroy Pinto, e tem uma participação especial da Sandra Horta. Já uma data para... Sim, nós iremos apresentar o trailer no dia 4 de junho, no Palácio da Cultura, e já estamos a preparar tudo para fazer isso. Bom, este programa certamente quando for para o ar já o dia 4 já terá passado, mas fica aqui esta nota. Vamos passar então por esta segunda obra, que é, portanto, uma série, não é? Que tem a Tufas, a Princesa Crioula, como a protagonista, e esta, Aprendendo as Palavras Mágicas, foi lançada em 2007. Há pouco o Odair estava a falar de... 2017. O Odair estava a falar de aspectos de Cabo Verde. Eu já disse num outro espaço que o Odair traz para a literatura infanto-juvenil a filosofia claridosa de fincar os pés na terra, isto é, traz elementos típicos de Cabo Verde, não é? Embora as histórias estão povoadas de elementos de contos infantis universais, palácios, princesas, príncipes, bruxas, mas há uma aculturação, digamos, destes elementos. É uma preocupação tua que haja elementos cabo-verdianos nas tuas obras? Tens razão. O que é que eu fiz nós não conhecíamos o hambúrguer, por exemplo, aqui em Cabo Verde. Sim, comíamos pão, mas o conceito do hambúrguer é um conceito importado que vem dentro dessa globalização. Mas a globalização não se faz só num sentido. Pois. Então, nós temos um povo inteiro onde todas as crianças vestem-se da mesma forma na primária, todos se vestem de azul. Essa bata azul. É característico. Então, a minha ideia é, por que é que nós não podemos criar os nossos elementos, trazer os nossos elementos? Nós temos um palácio também, não é no Palácio Disney esse que temos cá, é no Palácio do Povo, nesse primeiro livro. A bruxa que temos cá também faz parte do folclore cabo-verdiano. Não é só a bruxa que existe no folclore da Disney. Os contos tradicionais nossos estão povoados de bruxas de Santo Antão, não é? Sim, então eu trouxe animais também, temos o macaco Sancho, que nós, da igual forma que nós, num primeiro momento, não nos importamos muito com a tartaruga careta, e depois criamos programas para essa tartaruga. Para esse macaco também nós vamos caminhar e vamos criar programas para proteção desse macaco no futuro. E neste segundo livro da série Tufas podemos ver Carbarim de São Nicolau, portanto a toponímia, digamos, típica de Cabo Verde também faz parte deste livro, que tem ilustração
não é? Do Alberto Do Fortes. Alberto de Fortes. E a colaboração da menina Luna também. Como é que ela participa nessas histórias? Como é que se dá essa participação? Esse primeiro livro, ela diz que o livro é dela. Aprendendo as palavras mágicas. Sim, no Aprendendo as Palavras Mágicas ela tem um peso maior na história, porque é a partir dela como fonte de inspiração e também como quem vai dando algumas ideias que eu vou trabalhando essas ideias até nascer o livro, mesmo na parte das ilustrações, da forma que as personagens iriam tomar. Então ela tem uma participação forte no livro porque é fonte de inspiração, é contribuidora também, é coautora então ela tem essa participação. Daí há pouco estávamos a falar a propósito portanto, deste livro, tem aspectos de Cabo Verde a nível das figuras, mas tem também uma passagem de valores. Estou a referir concretamente a este Tufas Aprendendo as Palavras Mágicas. Portanto, que palavras mágicas, para começar, que palavras mágicas são essas? Bom, as crianças devem ler para conhecer, mas já conhecem, pelo menos já trabalham muito com elas, do obrigado, do por favor, do com licença. É uma tentativa de trabalhar essas boas maneiras nas crianças, desde pequeno. É importante, para além do lúdico, que é a leitura, haver essa passagem de, digamos, valores, não é? Sim, a literatura infantil sempre teve essa função, mas claro que a literatura em si não tem uma função pedagógica, não é essa a função da literatura. Mas quando se consegue incutir isso dentro da própria história, nós conseguimos, para além do lúdico, para além da parte da criança se divertir, também saber fazer a autocrítica, saber se projetar, saber analisar os valores que ela está a agir, a forma como está a agir, como deveria agir. E essa também é uma das funções da literatura. E são valores universais, valores da boa educação, não é? O que torna este livro, estes teus livros, uma dimensão universalista, podendo ser lidos em qualquer parte do mundo também. Sim, e a recepção da comunidade cabo-verdiana fora, em pontos onde o livro já esteve, mostra que sim, são valores universais, são valores que mesmo estando em outra sociedade são necessárias para a boa convivência e são valores que nós nos orgulhamos de passar às nossas crianças. Uma criança bem educada dá-nos um orgulho enorme o seu posicionamento na sociedade e essa é uma forma também de contribuir para além da parte estética apenas da arte pela arte, que é a pretensão do livro. Portanto, são 3 livros, mas com várias edições. Tens edições com traduções para o crioulo, para o inglês, não é? Peggy Romuald, acho que faz a tradução. Para crioulo são 2 jovens. Nós estamos bem jovens, que o Carlos fez 60 anos agora. Jovens do espírito, não é? Tem o Carlos Almeida e a Nézi Brito, são 2 autoridades na língua cabo-verdiana que fizeram em Estados Unidos. E há uma edição para Braille. Sim, portanto, sim, há uma edição em Braille que foi feita cá na cidade da Praia. Não teve uma grande tiragem, até porque o número de visuais mesmo de pessoas que sabem ler Braille é ínfimo, é muito pequena cá em Cabo Verde. Então é uma tiragem pequena, mas o livro tem outras traduções. Francês? Tem francês, tem italiano, o livro A Fita Cor-de-Rosa tem uma versão em holandês que já está toda pronta. Outras coisas estão a impedir a sua publicação. Temos essa intenção de chegar a outros públicos, não é? Na diáspora cabo-verdiana. Na diáspora e também de despertar a atenção, porque quem sabe essa história pode não despertar o interesse para uma editora em Portugal ou na Espanha, mas pode ser que em Itália faça sentido essa história. Então eu tenho investido forte
na tradução e numa tentativa de tentar alcançar outros mercados, que não só o cabo-verdiano. Houve uma preocupação com a inclusão social, neste caso de crianças invisuais, aliás, com a tradução para Braille. É uma preocupação também que... Sim, porque nós não produzimos muito para esse público, nós não produzimos muito para o público... É o segundo livro, não é? Que se lhe diga, não é? É o segundo livro de Cabo Verde, e neste caso, de literatura infanto-juvenil, depois da Celina Pereira, que tem uma tradução para Braille, não é? Sim, o livro da Celina Pereira já tem audiobook. É um audiobook, já tem uma produção muito mais trabalhada, mas a minha pretensão foi dar um contributo. Na verdade, me pediram os direitos e a autorização para fazer o livro, eu ofereci. Sem essa preocupação, outra que não fosse a produção de um livro para crianças invisuais e trazer maiores edições para a nossa terra. E por mim, quanto mais edições, mais versões, por mim será sempre bem-vindo. Odair, permita-nos, neste ponto da nossa conversa, fazermos uma pausa para respondermos a uma curiosidade lançada no programa anterior. Perguntámos no programa anterior qual é considerado o primeiro livro genuinamente infanto-juvenil publicado em Cabo Verde, quem é o seu autor e em que data foi publicado. Ora, o primeiro livro infanto-juvenil genuinamente cabo-verdiano, nascido e crescido no arquipélago e escrito especialmente para crianças e jovens, foi publicado em 1982, A História de Blimundo, de Leão Lopes, em que o autor e também ilustrador reescreve literalmente a narrativa oral contada em todas as ilhas, com variantes entre elas. Contudo, há publicações de textos que são considerados como marcos inaugurais da literatura infanto-juvenil em Cabo Verde, como os excertos do romance Chiquinho, de Baltasar Lopes, que foram primeiramente publicados na revista Claridade em 1936 e 1937. O conto popular O Lobo e o Chibinho, recolhido, traduzido do crioulo e reescrito por Baltasar Lopes, também publicado na revista Claridade. E há ainda as publicações em Portugal do conto O Lobo e o Chibinho, por Manuel Ferreira, nas décadas de 60 e 70. Mas um livro infanto-juvenil, genuinamente cabo-verdiano, escrito especialmente para crianças, é, portanto, o livro A História de Blimundo, de Leão Lopes, publicado em 1982. Odair, está certo ou está errado? Tu também que tens feito uma pesquisa à volta da literatura infanto-juvenil que se tem feito em Cabo Verde, desde as primeiras publicações, podes-me dizer se está correto? É considerado o primeiro livro, A História do Blimundo? Sim. Quando nós falamos no formato de livro, sim, o Leão Lopes, em 1982, ele... dentro do seu estúdio faz o livro, a primeira versão, eu já tive essas duas versões. A primeira versão é feita por ele, mesmo no papel, toda a encadernação, e faz umas 10... tiragens? Não, uns 10 exemplares. Exemplares, porque é depois, sim, depois a doutora Ana Cordeiro vem encontrar interesse no livro, e o livro vão agora fazer uma edição mesmo em 1982 para fazer com que a história de Blimundo se tornasse um marco mesmo nos livros publicados em Cabo Verde. Tenho lido que, portanto, esta tiragem, esta espécie de antologia da literatura infanto-juvenil em Cabo Verde que tu organizaste, vai também ser transformado num documentário. Sim, estamos a trabalhar nisso. Já estamos nos finalmente, juventude, já estamos, mas foi durante muito tempo corri atrás para despertar o interesse para que houvesse um financiamento nessa produção. Nós temos mais de 200 gigas de imagens captadas, tanto em São Vicente como na cidade da Praia, com quase todas as pessoas que fazem tanto a escrita como a pesquisa, a parte da ilustração. Infelizmente, nós não conseguimos
despertar o interesse de quem pudesse financiar. Então demorou mais tempo porque foi feito com investimento próprio. Tipo... Eu tenho que perguntar-te, tiveste contato com o Ministério da Cultura? Sim, sim. O projeto foi apresentado, mas não despertou interesse para que houvesse esse financiamento desse projeto. Infelizmente, com o tempo a passar, morreram 2 pessoas que estão no documentário, que deram o seu contributo, a senhora Luísa Queiroz e o Alexandre Chante, o Alex da Silva. E nós temos muita pena de não poder contar com eles na estreia, mas eu entendo não será um documentário, será mais um documental. No sentido em que nós não temos uma linguagem de documentário na história, mas sim que essa história, esse trabalho vai servir de uma peça documental, tanto para pesquisas académicas como para outras pessoas que queiram conhecer. Saberias nos dizer quantos livros já foram publicados em livros infanto-juvenis em Cabo Verde? Assim de cabeça? Não. Carece de uma pesquisa. Mas são muitas, são... Não. Já O que é que eu posso dizer-te que nos últimos 10 anos são uns 5 autores de Cabo Verde. Nesse momento já estávamos melhor, mas nos últimos 10 anos uns 5, 7 autores tivessem decidido fazer uma coisa mais interessante com os seus tempos, o país não teria livros. Mas isso é uma questão apenas de gerir melhor o tempo ou não há incentivos aqui no país também para a produção da literatura no seu todo e, neste caso, literatura infanto-juvenil? O que é que pensas agora das políticas públicas para o incentivo da escrita, da publicação aqui em Cabo Verde? Eu sempre defendi que a literatura infantil não precisa de apoios. Nós não precisamos de apoios. Nós precisamos de uma política pública setorial que define uma fatia do bolo lá no orçamento que diga, olha, anualmente teremos esse montante para a produção tanto da produção de literatura como a produção para a infância, que engloba outras áreas, e diria, ok, para a produção para a infância temos esse montante, e não na figura de apoio, porque a figura de apoio é muito subjetivo. Então, é essa necessidade. Havendo essa fatia dentro do orçamento, mas uma fatia já fixa, não estamos a falar de um apoio, nós teríamos outras pessoas com interesse de publicação, pessoas que não estão na área da literatura para a infância, como acontece em outros países, onde cantores usam a sua projeção noutras áreas e trazem para essa área, que irá, com a corrente, trazer leitores. Mas não havendo esse investimento na literatura e na produção para a infância, fica complicado. E desta mesma forma, quando nós vamos nas festas de infância, festas infantis, e ouvimos músicas esquisitas, nós apontamos o dedo a essas crianças, a esses pais. Só que nós nos esquecemos de apontar o dedo a nós. Nós criativos, o que é que nós estamos a fazer em termos de produção para essas crianças? Qual é a disponibilidade de coisas de produção que nós temos para essas crianças? Mas é preciso também haver incentivo a essas políticas de que falaste, não é? Sim. Mas o Odair tem feito digamos, um trajeto independentista. Portanto, tem publicado, são edições de autor, não é? Como é que tem sido esta experiência, esta caminhada? Já está no mercado com 3 livros e várias edições, mas no começo, como é que foi? Foi difícil? Foi difícil e ainda é difícil, mas tive a sorte de contar com várias pessoas que viram algum valor naquilo que eu trazia, e isso me ajudou. Mas gosto desse trabalho independente a nível de Cabo Verde. Claro que tenho a pretensão de despertar o interesse de uma editora, mesmo para não ter esse duplo trabalho de criativo e de produtor, porque esse trabalho de produtor tira-nos uma parte que é o tempo que nós podemos dedicar à criação. Mas vai-se fazendo com gosto, não é? Claro. E como é que nasceu este gosto já agora?
Foi uma transição natural de leitor ativo para escritor. Costumas dizer um escritor é sempre um bom leitor, não é? Pois. Nesse momento é mais há um investimento pessoal. Estou a fazer nesse momento um livro, já estamos nos finalmente do livro, que é Menino Butiote. O livro a história já tinha sido publicada. É uma história da série Tufas, a Princesa Querida, ou isto é a parte? Não. É uma recolha é uma recolha de fragmentos de memórias de pessoas, e dentro do nosso folclore nós temos a história sobre o Menino Butiote, assim como temos a história do Blimundo, temos a história do Menino Butiote e temos várias outras histórias. A história tinha sido publicada numa edição coletânea da delegação. E pretendes trazer isto e já está quase pronto? Sim. Mas só que agora eu transformei numa história em banda desenhada e estamos na parte de validar a história, mas toda a história já está pronta, todas as páginas já estão prontas, a capa agora é para fazer validação e depois procurar dinheiro. E há outros livros da série Tufas para sair também? Sim. Eu tenho dois livros da série Tufas que já estão prontos, não prontos, mas já a Tufas Princesa Crioula. Nós vamos trabalhar na Ilha do Fogo. Há um potencial enorme na conquista de Marte, do planeta Marte, com o contributo da Ilha do Fogo, porque dentro do vulcão há um ambiente parecido com o ambiente em Marte. E vais trazer esse aspecto do vulcão do fogo para dar também uma característica cabo-verdiana. Daí estamos pressionados pelo tempo, já estamos a terminar, já é de praxe neste programa, no final, pedirmos ao convidado para nos deixar uma sugestão de leitura. O que é que nos sugeres hoje? Nesse caso, gostaria de sugerir, por exemplo, a Celina Pereira, a nossa grande Celina Pereira. Há uma vasta obra dela. O último trabalho que ela fez foi lançado com muito carinho, e gostaria de deixar a obra como sugestão, a obra no seu todo, Celina Pereira, da própria Celina, tendo em conta... Ela que também tem uma versão da história do Blimundo. Sim. A mais, digamos, a que nós conhecemos melhor, não é? Porque ela é muito versátil, consegue trazer a sua criatividade tanto na escrita, como na música, como na forma de ver o mundo, que não gostaria de apontar só uma obra, mas sim o trabalho que a Celina fez, tanto na música como na literatura para a infância. Mas enquanto sugestão de leitura fica a obra da Celina Pereira mesmo. Ok. Então, muito obrigado, Odair, por ter aceito o nosso convite. Agradecemos também a sua companhia. Nós voltamos a ver-nos daqui a 15 dias.